Você sabia que todo ser humano já nasce condenado? É, isto mesmo. Todo ser humano já nasce condenado. Condenado por causa do seu pecado. O pecado desde o início, pecado conhecido como pecado original, que veio através de Adão. Então, o único meio desta pessoa se livrar desta condenação é através do batismo nas águas. E todo ser humano pode livrar a sua alma do inferno. Ele pode nascer 2 vezes e morrer uma vez só, ou também nascer uma vez e morrer 2 vezes. Isto mesmo, o ser humano pode nascer 2 vezes e morrer uma vez. Como assim? Nascer do pai e da mãe, nascer da junção carnal, como também nascer das águas, do Espírito de Deus, e morrer uma vez só. Se Jesus não vier antes, esta pessoa vai passar pela morte, mas ela não vai morrer novamente, porque a morte não terá mais domínio sobre ela. Agora, a pessoa que nasce uma vez só, morre 2 vezes. Como assim? É a pessoa que só nasce da junção carnal. Ela não nasce da vontade de Deus. Isto por meio do batismo nas águas. Se a pessoa que ainda não é batizada nas águas, depois de adulto, eu não estou dizendo quando ela, entre aspas, se batizou nas águas quando era neném, como a Igreja Católica faz. Isso é uma invenção religiosa. Isto não existe em nenhuma passagem bíblica. Nenhuma criança se batizou em nenhuma passagem bíblica. E também o batismo que é feito na Igreja Católica é um batismo feito por aspersão, ou seja, borrifar água sobre a cabeça da pessoa. E o batismo não é assim. A palavra batismo quer dizer imergir a pessoa nas águas. E imersão é mergulhar a pessoa. O batismo, quando a pessoa desce às águas, significa que ela está morrendo para o mundo. E quando ela nasce das águas, ela ressurge das águas, ela está nascendo de Deus. Então, o batismo que é correto, o batismo verdadeiro, o batismo válido segundo as Escrituras Sagradas, tem que ser o batismo feito por imersão, mergulhar nas águas. E o batismo não é feito quando a pessoa é criança. Igreja evangélica nenhuma pode batizar criança. Criança se apresenta, não se batiza. E se alguma igreja evangélica faz isto, batiza a criança, está também contrariando a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus está contrariando essa igreja evangélica que batiza a criança. Porque a pessoa precisa ter consciência dos seus atos. Se ela é batizada quando criança, ela não tem consciência nenhuma, ainda que é nascida do pecado, mas ela não tem consciência nenhuma dos seus atos. Quando ela passa a tornar-se um adulto, um jovem, tem discernimento do que é certo ou errado, aí precisa decidir se batizar nas águas para ter lavagem dos seus pecados, ou seja, perdão dos seus pecados e receber o direito da salvação. E o Senhor Jesus disse isto: quem crê e for batizado será salvo. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E quem não crê já está condenado. Então, quando a pessoa nasce, ela já nasce condenada. Porque se ela não se batiza nas águas, ela não recebe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ela já está condenada ao inferno, ao lago de fogo. Aí ela vai morrer 2 vezes, porque ela nasceu apenas uma vez, que é da junção carnal do seu pai e da sua mãe, mas não nasceu de Deus. E ela precisa nascer de Deus. E como que se nasce de Deus? Através do batismo nas águas. O Senhor Jesus, ele falou para Nicodemos, que era um homem religioso, que era príncipe da sinagoga, que dirigia a igreja dos judeus, conhecia a palavra, conhecia a Torá, a lei de Deus, mas não era batizado nas águas e tampouco tinha o Espírito Santo. Isso está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 3.
que é quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, novo nascimento. Ele já tinha nascido do pai e da mãe, mas não havia nascido de Deus. Jesus disse: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, ele já tinha nascido do pai e da mãe. E Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascimento é de Deus, diante das águas, do Espírito de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo, nascer das águas. E necessário quer dizer obrigado, um dever, você é imposto essa obrigação. É isso que Jesus está dizendo: você é obrigado a nascer de novo se você quer entrar no reino de Deus. Então tem tantas pessoas na igreja, quantas pessoas têm pensamentos contrários, né? Tantas pessoas pensam de forma errada, dizendo que já se batizou quando era neném, não há necessidade disso, é só crer em Jesus. Porém, as escrituras sagradas deixa bem clara: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A escritura sagrada é bem clara em enfatizar isto: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus deixou claro isso para Nicodemos, como também deixou claro em Marcos 16 e o versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todo ser humano já nasce condenado. A única maneira desse ser humano se livrar da condenação eterna ou do lago de fogo do inferno é nascer das águas, se batizar nas águas e também receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, se você ainda não fez isto, você precisa se batizar para se livrar da condenação eterna. Ou você quer morrer uma vez e viver eternamente, ou você quer morrer 2 vezes e nascer apenas uma vez. Você que escolhe. Se você nascer 2 vezes, você morre uma vez e vive eternamente. Se você nascer uma vez, você morre 2 vezes. Aqui nessa vida, na terra, e depois daqui, no juízo final, a saber, na segunda morte, quando o seu nome não estará no livro da vida e a sua alma, a sua vida, se encontrará no lago de fogo, que é conhecido como inferno, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você que não se batizou nas águas, precisa descer as águas e morrer apenas uma vez e viver eternamente. E nascer 2 vezes do seu pai e da sua mãe, como você já nasceu, e nascer do Espírito de Deus e nascer também das águas. Quem é nascido das águas tem a salvação. Você ouviu esse importante recado sobre o batismo nas águas? Por isso eu convido você que ainda não desceu as águas para se batizar conosco no dia 13 de junho, às 2h da tarde, na Paz e Vida sede no Distrito Federal. Avenida Comercial Norte, QNE 27, lote 20, Taguatinga, bem no início da Avenida Comercial, com amplo estacionamento grátis para você colocar seu carro, sua moto e ficar tranquilo, que o local é 100% seguro. Pode trazer a sua família, traga uma peça de roupa, toalha, chinelo, para você se trocar após o batismo nas águas.